Olá pessoal, aqui é o professor André. Nesse vídeo sobre comandos pneumáticos sequenciais, eu vou falar sobre os tipos de sequência de movimentos de atuadores em sistemas pneumáticos para máquinas industriais. Então, acompanhe o vídeo. Iniciando pelos tipos de sequência direta e indireta. O que são, como identificar, qual a diferença de cada uma dessas duas e que tipo de circuito nós podemos implementar para elas. Então, primeiramente, como vocês podem ver aqui, para o projeto de um circuito pneumático é importante identificar se a sequência dos movimentos é direta ou indireta. Se essa identificação não for feita de forma correta ou nem for feita, nós poderemos acabar utilizando algum método de desenvolvimento de projetos pneumáticos que seja inadequado para aquela situação. Nesses casos, basicamente, podem acontecer duas situações. Se nós adotarmos um método inadequado para desenvolver o projeto pneumático de uma máquina, o nosso sistema pneumático ele pode acabar ficando mais complexo do que realmente é necessário, ele acabará utilizando mais componentes pneumáticos, mais conexões pneumáticas e, portanto, ele terá uma maior complexidade de construção e também de manutenção. Além disso, ele acabará tendo também um custo maior pela quantidade excessiva de componentes e também um custo maior de mão de obra para realizar a montagem. Por outro lado, e aí o ponto mais crítico, se for inadequado, dependendo do método inadequado para uma determinada situação, o nosso circuito, o nosso sistema pneumático, depois de construído, ele poderá não funcionar. E aí, obviamente, a máquina não funciona. Esse acaba sendo, então, a pior situação que nós teríamos aqui. Bom, então, para identificar se uma sequência de movimentos ela é direta ou indireta, nós precisamos começar dividindo a sequência ao meio. Como assim? O que é isso? Por exemplo, utilizando indicação algébrica, temos um cilindro A1, ou melhor, um cilindro 1A que avança, 2A avança, 1A recua, 2A recua. Ou utilizando, no caso, o mais e o menos, pensando na indicação algébrica para fazer essa representação de sequência. Esta é a sequência que nós precisamos dividir ao meio e analisar ela em duas partes. Se os cilindros que estiverem na mesma ordem antes e depois da divisão, vai tratar-se de uma sequência direta. Agora, se os cilindros estiverem em ordem diferente antes e depois dessa divisão, então nós teremos uma sequência indireta. Para ficar mais fácil de entender, mais claro, mais objetivo, mais simples, vamos para alguns exemplos. Então nós temos aqui uma pequena sequência de dois cilindros pneumáticos, onde nós temos o cilindro 1A avançando, o 2A avançando, o 1A recuando e o 2A recuando. O que nós vamos fazer então primeiramente? Dividir essa sequência ao meio. Nessa divisão, nós vamos observar os dois lados e comparar. Nessa comparação, não é necessário observar se os movimentos são de avanço ou de recuo. O mais importante é observar quais cilindros estão antes e depois da sequência e em que ordem principalmente. Então, observe que antes da divisão, nós temos o cilindro 1A e o cilindro 2A, nesta ordem. Depois da divisão, nós temos o cilindro 1A e o cilindro 2A. Então, em resumo, antes, cilindro 1 e 2, depois da divisão, cilindro 1 e 2. Como tanto aqui quanto aqui eles aparecem na mesma sequência, nós temos então uma sequência direta. Um outro exemplo, bastante parecido, mas observe que a parte final da sequência está diferente agora. Então nós temos, dividindo ao meio, cilindro 1A e 2A antes da divisão.
Após a divisão, cilindro 2A e cilindro 1A. Então, nós temos cilindro 1 e 2, nesta ordem, e depois cilindro 2 e 1, ordem contrária. Isso caracteriza que é uma sequência indireta. Em mais um exemplo, para observarmos, temos agora aqui 3 atuadores envolvidos, o 1A, o 2A e o 3A, fazendo então ao todo 6 movimentos. Dividindo ao meio, nós temos antes da divisão o cilindro 1A, o 3A e o 2A. Depois da divisão, nós também temos essa mesma ordem, cilindro 1A, 3A e 2A. Então, trata-se de uma sequência direta. Próximo exemplo, um pouquinho maior. Agora nós temos aqui 4 atuadores na nossa sequência de movimentos, os cilindros 1A, 2A, 3A e 4A. Dividindo ao meio, antes da divisão, então, nós temos os cilindros 1, 2, 3 e 1. Após a divisão, nós temos os cilindros 4, 2, 4 e 3. Obviamente, são duas partes bastante diferentes. Na primeira parte, nós temos o cilindro 1A aparecendo 2 vezes e o 4A não aparece. Na segunda parte, por sua vez, nós temos o cilindro 4A aparecendo 2 vezes e o cilindro 1A não aparece. Então, trata-se aqui de uma sequência indireta. Em mais um exemplo aqui, agora com repetição de movimentos, observem que durante o ciclo de funcionamento da máquina, o cilindro 2A ele tem o seu recuo e o seu avanço realizado mais do que uma vez, no caso 2 vezes, e ainda chama atenção essa sequência aqui, que o primeiro movimento do cilindro 2A é recuo. Isso significa que com a máquina em repouso, este atuador, este cilindro no caso, ele está avançado. Então, ele permanece avançado em repouso, obviamente, dessa forma o primeiro movimento dele será recuar. Durante o funcionamento ele avança, mais adiante ele recua e finaliza avançado. Bem, quanto à questão das sequências direta e indireta, nós temos aqui cilindro 1A, 2A, 2A. Após a divisão, 1A, 2A e 2A. São sequências, ou melhor, são ordens, né? A ordem dos movimentos é igual antes e depois da divisão. Então, trata-se de novo de uma sequência direta. E mais um exemplo aqui para observarmos. Agora nós temos, antes da divisão, o cilindro 1A e 1A. Após a divisão, o cilindro 2A e 2A. Então, a ordem aqui é diferente desta, porque aqui nós temos apenas o cilindro 1 e aqui apenas o cilindro 2. Então, trata-se de uma sequência indireta. Algo importante a se considerar é que algumas sequências possuem movimentos simultâneos, ou seja, cilindros que avançam juntos ou recuam juntos, ou um avança e o outro recua, mas ao mesmo tempo. E aí, então, como que a gente trata isso? Nesse caso aqui, nós temos o avanço do cilindro 1A, primeiramente, depois o recuo do cilindro 2A, e depois, como digamos assim, terceiro passo, ocorre ao mesmo tempo o avanço do cilindro 2A e o recuo do cilindro 1A. Num funcionamento de máquina, esses dois cilindros eles iniciariam o seu movimento juntos. Então, quando o 2A iniciar o avanço, o 1A iniciará o recuo. É claro que não necessariamente eles terminarão o movimento ao mesmo tempo. Nós podemos ter um dos cilindros com haste mais longa e o outro com haste mais curta, ou um cilindro com um movimento mais rápido e outro com um movimento mais lento, mas o início do movimento se dará junto. Então, nesse caso aqui, a divisão, ela sempre tem que observar a quantidade de movimentos. Então, olhem que aqui ficou
2 movimentos antes da divisão e 2 movimentos depois da divisão. Porém, aqui às vezes acaba causando uma pequena confusão. Num primeiro olhar, nós temos aqui cilindro 1A e cilindro 2A. Depois da divisão, aparentemente nós temos cilindro 2A e cilindro 1A. Então, se considerarmos 1 e 2 e aqui 2 e 1, aparentemente será uma sequência indireta. Porém, numa outra forma de representação, vai ficar mais claro que, na verdade, nós temos uma sequência, neste caso aqui, direta. Por quê? Essa forma tradicional de representar movimentos simultâneos, escrevendo um abaixo do outro, é encontrado em algumas literaturas, lado a lado, porém entre parênteses. Então, se você encontrar em alguma literatura movimentos de atuadores entre parênteses, significa que eles ocorrem de forma simultânea, ou seja, iniciam juntos. O que ocorre aqui? Nesse tipo de representação, nós diríamos, antes da separação, antes da divisão, cilindro 1, depois 2. 1, 2. Depois da divisão, cilindro 2, 1. Com certeza, aparentemente é uma sequência indireta. Mas, como esses movimentos ocorrem de forma simultânea, então nós podemos trocar eles de lugar na representação. Isso não significa que nós estamos mexendo no funcionamento da máquina, porque se o cilindro 2A e 1A se movimentam juntos, eu tanto posso dizer que estão em movimento os cilindros 2A e 1A, quanto eu posso dizer que estão em movimento os cilindros 1A e 2A. Então, é apenas a ordem com que se representa isto, e não uma alteração no funcionamento da máquina. Então, invertendo esta ordem, nós temos aqui 1A, como tínhamos, 2A, como tínhamos. Porém, agora, ao invés de termos o 2A escrito em cima e o 1A embaixo, colocamos o 1A em cima e o 2A embaixo. Nesta outra forma de representação aqui, também podemos fazer isso. Então, o cilindro 1A, 2A, 1A, 2A, é o que tínhamos. Porém, na parte simultânea, de movimentos simultâneos, estava escrito 2A, 1A. Lembre que são movimentos simultâneos, ao mesmo tempo. Escrevemos eles, então, em forma contrária, 1A e 2A. Dessa forma aqui, perceberemos claramente que nós temos os movimentos dos cilindros 1, 2 e depois da divisão 1, 2. Nesta forma aqui de representação, que pode dificultar um pouquinho mais, talvez pela sua aparência, mas vamos conseguir identificar isso também, temos aqui 1, 2, 1, 2. Então, acabamos de ver que, na verdade, a nossa sequência, que aparentemente era indireta, na verdade ela é direta. Então, sempre cuidar quando aparecem movimentos simultâneos, se eles podem ser escritos de forma invertida para encontrar uma sequência direta. Um outro exemplo aqui também com movimentos simultâneos, envolvendo agora 3 atuadores. Então nós temos aqui, numa das formas de representar os movimentos simultâneos, avança o cilindro 1, avança o cilindro 2, ao mesmo tempo recua o 1 e avança o 3, recua o 2, recua o 3. Aqui é apenas uma outra forma de representar, utilizando parênteses, onde nós temos a mesma sequência. Avança 1, avança 2, recua 1, avança 3, recua 2 e recua 3. Lembre que a divisão, a separação aqui, sempre tem que considerar a quantidade de movimentos, a mesma quantidade para cada lado da separação. Então aqui,
1, 2, 3 movimentos. 1, 2, 3 movimentos. Possivelmente, nessa forma de representar, isso fique mais claro, mais fácil de perceber. 1, 2, 3 movimentos. 1, 2, 3 movimentos. Então, aqui, tanto em uma maneira quanto na outra de representar, aparentemente nós temos movimentos numa sequência indireta. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Aqui também. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Então, invertendo a ordem desses movimentos simultâneos, vamos ver o que vai acontecer. 1A e 3A ocorrem juntos, então eu posso inverter na representação escrita 3A e 1A, da mesma forma que 1A e 3A estou escrevendo agora como 3A e 1A. Então, observando, temos agora os atuadores 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Aqui, da mesma forma, é claro, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, mais uma vez, a nossa sequência, que aparentemente era indireta, ela é, na verdade, uma sequência direta. Então, agora, com base nos tipos de sequência direta e indireta, nós temos métodos para projeto de circuitos pneumáticos. Então, qual método adotar? Existem, na verdade, diversos métodos, alguns métodos na literatura, e aqui eu vou abordar dois deles, um com foco na sequência do tipo direta e o outro método com foco na sequência indireta. Então, como vimos, temos dois tipos possíveis de sequência, a direta e a indireta. Se for uma sequência do tipo direta, nós utilizaremos para projetar o nosso circuito pneumático um método conhecido como método intuitivo. Já se a nossa sequência for do tipo indireta, nós utilizaremos um método conhecido como método cascata. Esses dois métodos serão explicados em outros vídeos, mas nesse momento, o que é importante? Observe que para cada tipo de sequência tem um método que é mais indicado. Então, aí reforça a ideia da importância de conseguir identificar que tipo de sequência nós temos, né, sequência de movimentos dos atuadores da nossa máquina. O que acaba acontecendo aqui na prática? Quando nós temos uma sequência direta, ela pode ser desenvolvida, o circuito pode ser desenvolvido, então, pelo método intuitivo, porém, se desenvolvermos a sequência, o nosso projeto, né, pelo método cascata, ele mesmo assim funcionará, mas naquele contexto. O circuito se torna maior, mais complexo, mais mão de obra e mais custo de componentes. Porém, o ponto crítico, se a nossa sequência for indireta, nós podemos desenvolver pelo método cascata, porém, se nós desenvolvermos pelo método intuitivo, o nosso circuito não funcionará, porque nós teremos uma sobreposição de sinal pneumático. O que acaba sendo essa sobreposição? No desenvolvimento do nosso projeto pneumático, nós teremos válvulas com duplo piloto. Ou seja, uma válvula, por exemplo, 5 vias, em que para fazer a comutação dela, nós aplicamos ar comprimido em um piloto ou ar comprimido no outro piloto, direcionando a passagem de ar comprimido, por exemplo, para a câmara dianteira ou para a câmara traseira do nosso cilindro pneumático. Então, essa sobreposição de sinal seria, por exemplo, num determinado momento do funcionamento do nosso projeto já implementado, algum rolete que está ali funcionando como sensores de posição dos cilindros, algum rolete pressurizar
um dos pilotos da nossa válvula duplo piloto, mas o outro piloto, que não deveria, está ainda pressurizado. Então, se eu tiver esta dupla pilotagem na nossa válvula, nós teremos ali uma sobreposição de sinal. E o que vai acontecer? Vale o piloto que recebeu pressão primeiro. Então, se nós temos um piloto que de forma inadequada está recebendo pressão em um piloto, né? A nossa válvula está de forma inadequada recebendo pressão em um piloto, e pilotarmos do outro lado, esta válvula não conseguirá se movimentar para direcionar o ar comprimido para onde nós desejarmos. Então, por isso, né, a grande importância de, primeiro, identificar direitinho se a nossa sequência de movimentos é direta ou indireta, e posterior a isso, selecionar, utilizar o método adequado, no caso aqui que trataremos do intuitivo e do cascata, para desenvolver o nosso projeto pneumático. Então, estas são as fontes de consulta, as referências que foram utilizadas para desenvolver esse material. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.